Sem medo voarei, de cair não temerei, leva-me mais alto, tudo entrego a ti. Sem medo voarei, Sem medo eu voarei, de cair não temerei. Leva-me mais alto, tudo entrego a ti. Graça e paz, irmãos. É bom e agradável mais uma vez poder estar com os irmãos para podermos refletirmos na palavra do Senhor e adorá-lo e ouvir do Senhor através da palavra, e que o Espírito, ministrando aos nossos corações, nos faça entender, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, o que o Senhor pede de nós, o que o Senhor quer nesse relacionamento conosco, para que a nossa vida seja abençoada, seja cada vez mais transformada pela sua graça e pelo seu poder. Amém? E nesse dia queremos iniciar então essa celebração aqui da Igreja Nazarena, em Jardim Aurélia, Campinas, pedindo a bênção do Senhor, orando por você e sua família. Mas antes queremos ler aqui um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Se você quer acompanhar junto conosco essa leitura, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nosso querido irmão ou querido ouvinte, que você possa abrir aí então. Efésios capítulo 6, verso 10 até o 20º. Vamos ver esta palavra do apóstolo Paulo, que foi dada há muitos anos, mas é viva e eficaz para nós no dia de hoje. Diz assim, Efésios 6, verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre-me fazê-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então, pedindo que Deus nos ajude, nos dê orientação, nos dê graça, sabedoria, discernimento, como lemos aqui. A nossa luta principal não é contra as pessoas, não é contra as coisas que vemos, mas principalmente contra as hostes espirituais da maldade, as forças do mal nesse mundo tenebroso, como diz Paulo, e devemos então orar um pelos outros. Paulo pede aqui que oremos por ele,
ou que os irmãos orassem por ele no passado, e hoje a gente não tem mais essa necessidade de orar por Paulo, mas temos muito a necessidade de orar um pelos outros, orar pelos pastores, como Paulo diz aqui, que ele era um embaixador de Cristo, nós o somos também, todos nós, todos que são cristãos, e que ele tinha um ministério de anunciar a palavra. Devemos então orar também pelos pastores, pelos missionários que têm esse ministério também de ministrar a palavra, para que sejamos fortalecidos e ajudados pelo Senhor em todo esse proceder. Amém? Oremos. Se você tem um pedido, uma necessidade, apresenta ao Senhor agora. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer, Ele gosta, Ele fica contente em nos socorrer. E Ele quer que cheguemos a Ele, então, com confiança, ao trono da graça, para recebermos o socorro para cada uma das nossas necessidades. Amém? Oremos, então. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade de celebrarmos, ó Deus, mais um culto ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, ó Deus, com a nossa vida, com os louvores, e também, Senhor, de refletirmos na Tua palavra, Senhor, a qual desde já nós rogamos, Senhor, que esteja ministrando a mente, ao coração do Teu servo, de cada ouvinte que tem a oportunidade de ouvir esta palavra. Pai, desde já rogamos, Senhor, que tire, ó Deus, todo entorpecimento de mente, que, ó Deus, abra caminho através do Teu Espírito Santo sobre esta vida, Senhor, para que não haja embaraço, não haja engano, e a palavra, Senhor, possa ser semeada nesse coração como uma boa semente, que venha dar fruto para a vida eterna e fruto para a Tua glória. Pai, colocamos aqui a vida de cada irmão, cada irmã, ó Deus, buscando, Senhor, a Tua graça, o Teu socorro, a Tua misericórdia, Senhor. Se alguns hoje precisam de perdão dos seus pecados, Senhor, a culpa o tem atingido, o Espírito Santo tem ministrado arrependimento à sua vida, e, Pai, que nesta noite, que neste dia, ele possa saber que pela Tua graça e poder, ele pode ser perdoado. O Senhor na cruz levou os nossos pecados, pagou, ó Deus, o nosso resgate pelo Teu precioso sangue, e esta pessoa agora, Senhor, pode ter o perdão dos seus pecados e pode, ó Deus, ter a sua paz e assistir, ó Deus, essa celebração, esse culto, Senhor, com gratidão no seu coração. Pai, se há alguém que está enfermo e precisa de uma visitação do Senhor, ó Deus, para ajudá-lo a suportar, ou mesmo, Senhor, para curá-lo neste momento, como ele está lhe rogando, Senhor, em nome de Jesus. Visita agora, Pai, esta vida e cura, restaura agora para a honra e glória do Teu nome. Pai, se há alguns que estão embaraçados, Senhor, com outras complicações da vida, outros problemas, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, Senhor, ou qualquer outra necessidade, seja material, ó Deus, ou mesmo, Senhor, emocional, Senhor, derrama agora da Tua graça, da Tua unção, da Tua direção, da Tua sabedoria, Pai, para que agora, Senhor, essa pessoa seja renovada, seja restaurada, seja, ó Deus, cheia não só da fé, mas da esperança que há através de Cristo Jesus para a sua vida, para a sua família, para este mundo e para a eternidade. Pai, sê conosco, Senhor, agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, nós vamos adorar ao Senhor com alguns cânticos e em seguida voltamos para ministrar na palavra do Senhor. Amém? Até já. Aumenta o
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Graça e paz mais uma vez, irmãos. Voltamos então para a gente meditar na palavra do Senhor e refletirmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? O texto que escolhemos para a nossa reflexão hoje se encontra no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6, do verso 8 até o 23. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 8 até o 23. Segundo livro de Reis é o 12º livro da Bíblia. Então, se você precisar procurar, pode usar até o índice aí, não tem nada de errado, mas é bom sempre acompanharmos a leitura, que quando ouvimos, mas também quando lemos, a nossa mente absorve melhor o texto que nós vamos então meditar. Bem, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele estava questionando quem seria o traidor, quem seria o espião. Respondeu então um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, o rei da Síria: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído,
eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Então respondeu, ou seja, Eliseu, o homem de Deus, lhe respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, Senhor, peço, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou para Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhe, Senhor, os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu Eliseu: Não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda-os pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam, bebam e depois tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas contra a terra de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Oramos para que, mais uma vez, o Senhor nos dê a sua palavra e nos ajude a entender conforme a necessidade de cada um de nós e segundo a boa vontade do Senhor para também cada um de nós. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esta é mais uma descrição, uma descrição espiritual que nós vemos da Bíblia, uma revelação espiritual, mas uma revelação de um acontecimento, através de um acontecimento real que houve naqueles dias do profeta Eliseu. Se você já teve a oportunidade de ler o Velho Testamento, você vai ver que o povo de Israel enfrentou lutas para conquistar a terra e, depois de conquistado, durante muitos anos e séculos, havia guerras contra este ou aquele país, ou mesmo aquele império, aquele domínio que se avizinhava do povo de Israel para os tomar os seus pertences, para impor impostos, e sempre havia estas guerras. E um dos impérios que incomodou muito o povo de Israel foi a Síria, com o seu grande império na sua época de expansão, em que eles tentavam de várias maneiras conquistar ali terras de Israel. E numa dessas épocas viveu o profeta Eliseu, que foi muito usado por Deus para abençoar o povo e para ajudar muito contra essas investidas. E nesse trecho que lemos, nós vemos essa descrição, então, de que o rei da Síria tentou fazer algumas armadilhas para o rei de Israel, e quando ele planejava que em tal lugar iria alcançar, ou iria capturar, ou mesmo matar o rei de Israel, Deus revelava isso ao profeta Eliseu, ele avisava o rei. Então o rei, diz o texto que lemos aqui, comecinho lá, verso 9 e 10, que Deus livrou o rei não uma ou duas vezes, livrou várias vezes. Então o rei da Síria se incomodou muito com isso e até perguntou, quem é o traidor, quem é o espião que está no nosso meio, que avisa o povo, avisa o rei de Israel. E foi-lhe dito: ó rei, não tem traidor, não tem espião.
o que está acontecendo é que existe lá um profeta chamado Eliseu, e o que o senhor pensa aí, ou fala aí no seu quarto, na sua câmara de dormir, Deus revela a ele. Então o rei fez uma expedição para ir aonde o profeta estava e ali alcançá-lo, prendê-lo, levá-lo ou mesmo também executá-lo. E quando ele ele faz um batalhão ali, faz um exército bem forte, que o texto diz, né, soldados, cavaleiros, tropas, né, ele armou para tanto que era um número suficiente que praticamente cercou a cidade ali de Dotã, onde o profeta Eliseu estava. E quando o servo de Deus, servo de Eliseu, chamado aqui o moço de Eliseu, vê aquela situação, logo ao amanhecer ele se levanta e vê a cidade cercada, ele diz: ai, meu senhor, se referindo a Eliseu, né? Meu senhor, o que faremos? Né? E o profeta tranquilamente ora: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E ele então olhou novamente e ele viu não só a cidade cercada, mas agora ele viu também cavaleiros de fogo, né? Ou seja, Deus deu uma visão de que ele estava ali protegendo aquele servo dele, Eliseu, e aquela cidade. E depois do texto que lemos, diz que eles desceram, aqueles homens, Eliseu orou novamente, eles foram também alcançados por uma cegueira e ele os guiou, né, até aonde estava o rei, e o rei falou: vamos executá-los, né? E o profeta disse: não, dê a eles de comer, de beber, e eles vão voltar para o seu senhor. E assim foi o acontecido. Então esse texto, cremos que foi um dos selecionados aqui pelo Espírito Santo na história de Israel, para nos mostrar algumas coisas que são muito importantes, né? A primeira delas é que existe um mundo espiritual, que muitas vezes nós não reconhecemos que existe esse mundo espiritual. Estamos com os seres humanos envolvidos nas nossas atividades do dia a dia, família, estudo, trabalho, preocupações conosco mesmo, do que eu vou fazer da minha vida, do que a minha vida vai se tornar, e tantas circunstâncias, né, do dia a dia que nós nos preocupamos, e muitas delas podem não ter tanta importância, mas muitas delas o têm, né? O que nós vamos, como é que vamos sobreviver, como vamos trabalhar, como vamos comer, como vamos nos vestir. Jesus falou para que a gente não colocasse a nossa preocupação nisso, no sentido de que a nossa dependência de viver seja estritamente disso. Mas Jesus nunca foi negligente, Jesus nunca foi, vamos dizer, irresponsável, nunca desprezou, tanto que mesmo quando ele recebeu alguma das multidões e ele percebeu que aquelas multidões estavam com fome, ele mesmo falou para os discípulos: dar-lhes de comer, e ele mesmo usou do seu poder, ou do poder do Espírito Santo naquele momento, para multiplicar os pães e dar a comer às pessoas, porque Jesus sabe que nós, como humanos, precisamos também dos bens materiais para viver. Então não há nada errado em buscar os bens materiais, em lutar pelos bens materiais, seja o alimento ou as demais coisas. Não tem nada errado com isso. Mas um grande problema é quando a nossa vida simplesmente centraliza nisso, ou colocamos toda a nossa confiança na nossa riqueza, na nossa capacidade, no nosso intelecto, e desprezamos que pode haver um mundo espiritual. Então,
esse é um grande problema nosso como ser humano. Às vezes desprezamos que pode haver um mundo espiritual, outras vezes muitos não buscam conhecer porque temos medo do que podemos descobrir. O desconhecido é sempre algo que amedronta o ser humano. Pode ter coisas boas, pode ter coisas ruins nesse mundo espiritual, sim, né? Então, muitas vezes nós não fazemos. Também, às vezes que buscamos fazer, às vezes não entendemos bem como é que é esse mundo espiritual e então, às vezes preferimos não nos envolver, né? Tinha um conhecido meu que ele falou que tinha começado a ler a Bíblia. E eu falei, muito bem, que bom, né? Ele falou, não, mas já parei, né? E eu falei, já começou e parou? Ele falou, comecei a ler o Apocalipse, né? E aquilo ali, primeiro que eu não entendi, comecei a ficar até com certo medo de tudo aquilo, então eu já parei de ler. Ou seja, às vezes o medo e por não entender, nós paramos, né? É claro que a melhor sugestão, que nem para nós, que nós cristãos damos, é você começar a ler a Bíblia. Mas começa no Gênesis, que é o primeiro livro de preferência, ou eu até sugiro que você leia o Novo Testamento primeiro, mas não começando pelo Apocalipse, começando lá pelo livro de Mateus, né, os Evangelhos, e aí você então, quando chegar no Apocalipse, você vai ter uma ideia melhor, vai ter mais entendimento e muito menos medo do mundo espiritual. Então é importante que reconheçamos que há um mundo espiritual e que podemos perceber esse mundo e que não devemos temê-lo simplesmente ao ponto de abandonar a nossa busca, porque cremos que existe Deus e Deus tem o controle de tudo, não só do mundo material, mas também do mundo espiritual. Mas há, segundo a Bíblia e segundo percebemos, né, pela nossa própria vida, há uma guerra nesse mundo espiritual. E essa própria guerra aqui, travada entre Síria e Israel, simboliza de alguma maneira esta guerra espiritual que eu e você enfrentamos. E lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que esta guerra, ela não é a nossa principal guerra, a nossa principal luta, não é contra a carne e o sangue, como lemos na introdução desse culto. Nossa principal guerra é contra os potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual. Então, entendemos que existe um mundo espiritual, existe uma luta nesse mundo espiritual que, queiramos ou não, eu e você somos impactados por ela, somos influenciados por ela, porque existe uma luta, vamos dizer, genérica, que influencia governos, influencia as potestades, e há uma luta muitas vezes também, em vários casos, específicas, né, que esse mundo espiritual influencia minha família, influencia às vezes a minha mente, influencia o meu ser, e eu então tenho que me colocar diante dessa luta para até poder vencê-la. Nós não conhecemos tudo, né? Não sabemos tudo. Se você prestou atenção aqui nesse texto, houve uma revelação àquele jovem para que ele visse aquele momento o mundo espiritual. Talvez não lhe foi revelado tudo e como que mas aquela parte para que naquele momento aquele jovem tivesse a confiança de que existe um mundo espiritual, que esse mundo espiritual existe também alguém que está controlando, ou seja, Deus, e que
com a graça dele, com a ajuda e orientação desse Deus, nós podemos vencer estas lutas, esta guerra espiritual. Não foi uma revelação plena, porque nem nós poderíamos, quando eu digo nós, qualquer ser humano, não teríamos talvez a capacidade de entender tudo nesse mundo espiritual. Mas o que é necessário à nossa vida aqui, o que é necessário a vencermos essa luta, o que é necessário que nos foi nos dado para vencermos, nos foi revelado. O apóstolo Paulo, ele fala que as nossas armas, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo, são poderosas em Deus para vencermos essas batalhas, para vencermos essas lutas que se advêm sobre a nossa vida. E como nós podemos vencer? Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que devemos embraçar, né, tomar como escudo, né, o capacete, a palavra de Deus. Devemos tomar como escudo também a fé, embraçar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação, ou seja, a nossa crença, a nossa convicção de que Deus é conosco sobre a nossa mente, que nós devemos tomar o escudo da fé e também a espada do Espírito, diz ele, que agora já é para nós nos defendermos do ataque, que é a palavra de Deus. Então as nossas armas não são, às vezes, o rifle, a faca ou qualquer outro instrumento que o homem usa para as suas guerras, né, as bombas ou qualquer coisa, mas sim as armas espirituais de Deus. No Apocalipse, João escreve que aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, eu e você temos e vivemos num mundo não só físico, mas também espiritual. Alguns costumam dizer que o nosso corpo tem um espírito. Alguns já dizem que, na verdade, nós somos um espírito que está habitando num corpo que Deus nos deu aqui para vivenciarmos esse tempo que teremos por aqui. Mas que, acima de tudo, somos um espírito eterno, no sentido de que não vamos deixar de viver, especialmente quem recebe a Cristo no seu coração. Jesus disse, né, tem a vida eterna, eterna aqui no sentido não só de infindável, mas no sentido de boa qualidade de vida no porvir. Então nós temos estas armas, precisamos, eu e você, reconhecer que nem tudo que acontece na nossa vida por nossas falhas, seja de bom, tudo é nosso progresso simplesmente, pela nossa capacidade, ou as coisas negativas simplesmente também não são por obras de outra pessoa, ainda que muitas vezes outras pessoas sejam usadas para fazer obras negativas contra a nossa vida, seja um falar mal, um prejudicar, alguém que é usado e enganado pelo diabo, é levado a fazer um roubo, um assalto ou mesmo um assassinato. Então, temos essas circunstâncias, mas por trás dessa circunstância há uma luta espiritual e precisamos reconhecer isso, precisamos orar para dizer, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para me dar esta visão do mundo espiritual, que quando eu digo visão do mundo espiritual, é visão sobre a nossa vida, a nossa realidade. Como eu tentei explicar, a gente não vai conhecer e saber e ter todas as revelações do mundo espiritual, mas, Senhor, dá uma visão no sentido de que qual a minha vida está dentro desse contexto,
qual a revelação que o Senhor traz para nós, a revelação geral que temos através da Bíblia, que Cristo veio, que Cristo morreu pelos meus pecados, que eu não preciso viver mais nas trevas, que eu não preciso mais ser enganado pelo diabo, que eu não preciso mais ficar acusando as outras pessoas simplesmente, mas posso até perdoá-las, ou mesmo me acusando dos meus erros, dos meus fracassos, ainda que eles foram verdadeiros, sejam verdadeiros, mas posso, pelo sangue de Jesus, ser perdoado. Pelo sangue de Jesus, eu posso recomeçar a minha vida, eu posso ter esperança, eu posso novamente viver aquele propósito que o Senhor tem para a minha vida, tem para a sua graça através da minha vida. E nós temos estas armas, que primeiro, como diz lá João, venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o perdão de Jesus. Podemos ter a presença de Deus, o sangue de Jesus nos perdoando, e ele disse, não vos deixarei órfãos, ou seja, não apenas nos perdoa e nos larga, mas pelo sangue de Jesus, né, também temos a possibilidade de receber o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos capacita, nos orienta, nos ajuda em todos os aspectos, né? E da nossa parte, então, nos induz à oração, à reflexão da palavra, muitas vezes até nos induz ao jejum, no sentido de concentrarmos nas coisas espirituais, de refletir sobre alguma dificuldade, algum problema de uma maneira mais concreta, né, mais assertiva. Então, temos estas armas, temos a comunhão dos santos, que é a igreja do Senhor, temos a possibilidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus, não só lendo ela, mas também ouvindo reflexões, como estamos fazendo no momento, para que isso nos ajude e, como diz o apóstolo Paulo lá, para nós resistirmos ao dia mau. Precisamos, então, orar ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos. Se você está vivendo alguma situação muito difícil, alguma situação que às vezes você acha que nem tem saída mais, que não há o que fazer, ore ao Senhor. Mesmo que você não seja um cristão ainda, mesmo que você nunca reconheceu que há um mundo espiritual, mas ore, fale com Deus, diga, Senhor Jesus, Deus, me ajude, abra os meus olhos para que eu tenha um pouco desse entendimento espiritual e possa ver. Senhor, abra os meus olhos, porque já ouvi muito de Jesus e falam de Jesus e há feriados por causa de Jesus, mas muitas vezes eu não entendo, não percebo, não tem significado nenhum para mim. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor abrisse os meus olhos para que eu pudesse também ter esta revelação da graça, do poder de Jesus, do que o Senhor Jesus tem para a minha vida e para a minha família. Peça que o Senhor Jesus esteja abençoando o seu lar. Senhor, ajuda-me a orar pelo meu lar, a repreender o mal, a colocar na minha vida e através da minha vida a graça do Senhor Jesus sobre o meu lar, sobre o meu trabalho. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, Senhor. Muitas vezes tenho me esforçado, muitas vezes tenho buscado e não tenho visto resultados, Senhor. Mas se há uma luta também espiritual nesta área, que o Senhor me ajude a ver e ajude, Senhor, a encontrar através dos recursos que o Senhor nos capacita, como diz a palavra, que as armas não são carnais, a encontrar a direção e a solução de cada uma dessas necessidades. Amém? Quero orar então para que o Senhor te abençoe, para que cada vez mais o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e fazendo-nos instrumentos
do Senhor, da sua graça e do seu poder. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em comunhão e falarmos com os irmãos, e pedimos que agora, Senhor, então, o seu Espírito, Senhor, ministre ao coração de cada um deles esta palavra que foi semeada, segundo a tua boa vontade, segundo a necessidade de cada um. Esteja, Senhor, trazendo o perdão, se necessário, a paz, a direção, a orientação, o discernimento, Senhor, dessas situações, e pedindo então que o Senhor os oriente, como orientou o profeta, orientou o rei, seja para se livrar ou mesmo para abençoar os seus inimigos ali, ó Senhor, concedendo-lhes, ó Deus, a tua graça, concedendo-lhes naquela ocasião comida e água, Senhor, que o Senhor nos ajude também, através da nossa vida, Senhor, a conceder a esse mundo bênção, a conceder, ó Deus, o amor do Senhor, para que vençamos, ó Deus, o ódio, o ressentimento, as amarguras, as tristezas, e tenhamos a paz, a direção e a salvação e a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Pai, somos gratos, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus, pedindo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém? Deus abençoe, irmãos. Até uma próxima oportunidade. Amém? Me derramar, dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que
dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sua voz adore. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, Me derrama, dizer que preciso, te preciso, me Senhor. derramar, dizer que sou grato, me derramar, Yeah. Dizer que és formoso, me derrama, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, eu vou. dizer que sou grato, Me derramar, dizer que és formoso, formoso és. Sim, Deus, me derramar diante de ti.